9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eita, glória a Deus! Boa noite, igreja! Boa noite, igreja! Quantos guerreiros e guerreiras do Senhor temos aqui nessa noite? Cadê a sua espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Eu te convido a ficar de pé e balança ela bastante. A gente gosta de fazer bastante raiva no diabo. Ele é derrotado. Ele já foi vencido pelo grande eu sou, o poderoso, o leão da tribo de Judá. Aleluia! Vamos fazer a nossa declaração de fé. Amém? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca. Nunca, no nome de Jesus, amém? Eita, glória a Deus! A unção de Deus está neste lugar, amém? Há uma plenitude tão gostosa, uma atmosfera tão gostosa, da presença do Espírito Santo de Deus. Fica ligado, se você ainda não se sentiu tocado por Ele, Ele vai te tocar. Ele vai te incendiar. Ele vai quebrar o vaso. E Ele vai moer o vaso. E Ele vai fazer de nós vasos novos. Porque Ele quer que nós sejamos vasos de honra, para a honra e glória do nome dEle. Amém, igreja? Podeis assentar. Eu queria convidar o irmão do teclado, se puder fazer um fundo, para a gente continuar na mesma dispersação, amém? Para quem não me conhece, meu nome é Cassinha, está ali o homem mais bonito do local, né? Pastor Emerson, aqui de pé, que é o meu esposo, lógico, eita glória! Está aqui a pastora Eni, fique de pé, amiga, mãe, intercessora, e veio aqui também participar conosco dessa noite maravilhosa, amém? Eu queria te convidar a aplaudir ao Senhor na vida desse homem e dessa mulher de Deus. Eita glória! O Espírito Santo está aqui e Ele já começou a operar maravilhas. A palavra de Deus nos afirma: aquele que crê nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essas águas estão aqui, meu irmão. Se você ainda não se banhou, se você ainda não mergulhou, eu te convido a estar atento, com o coração rendido a Ele, porque Ele está fazendo maravilhas em nosso meio. Amém? Eu até estava ali orando e falando: Espírito Santo, é necessário ainda falar? Que coisa maravilhosa. E olha, pastor Paulo, pastora Alessandra, preparem, porque o melhor de Deus está neste lugar.
O melhor de Deus está dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus e Ele está neste lugar. Aonde o Espírito Santo de Deus está, acontece curas, acontece milagres, acontece libertação, acontece transformação. E Ele está aqui. Você crê? Aleluia! Oh, glória! Esse Deus maravilhoso. Eita, glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Eita, glória. Evangelho do livro de João, capítulo 7. Oh, presença maravilhosa. Oh, presença gloriosa. Nós queremos mais de Ti, muito mais de Ti e muito menos de nós. Que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha ser exaltado e que nós venhamos a diminuir e que nós venhamos, ó Pai, a cada vez mais nos humilhar e que o Senhor nos encha com Teu poder, com a Tua glória. Amém, igreja? Onde está o Espírito Santo de Deus? A liberdade. Então não fique constrangido em dar glória a Deus, em dar aleluia. Não fique constrangido, porque quando nós damos glória a Deus, a nossa adoração, ela chega até o trono de Deus. É interessante que essa semana teve um jogo, né? Acho que foi Atlético e Grêmio, né? Ai, ai, ai. E não sei se vocês já observaram, em um momento de empolgação, de entusiasmo, até mesmo ali no campo, onde há aqueles passes de bola, e quando a bola entra no gol, há um som que soa da garganta do zagueiro e diz gol, não é? E todo mundo vibra, não é? E aquilo, o estádio todo é invadido por aquele momento de glória humana. Mas aonde há o Espírito Santo de Deus, quando há brados de glória, há brados de louvor, passa pelo primeiro céu, passa pelo segundo céu e chega até o trono de Deus. E olha o que acontece. Acontece milagres, acontece maravilhas, porque a Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Olha o que faz o povo de Deus. É muito lindo a presença dele aqui, amém? João capítulo 7, a partir do versículo 38, olha o que está escrito. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda estava glorificado. Interessante, se nós analisarmos nos dias atuais em que vivemos, dias difíceis, né, meu irmão? Tá difícil só para mim? É interessante que nós olhamos as Escrituras e contemplamos que nos dias atuais a autoridade que foi outorgada por Deus a nós, através do Espírito Santo de Deus, tem sido questionada. Há alguns que dizem
que infelizmente nós como igreja temos vivido um tempo de engano, um tempo do oba-oba, o tempo aonde nunca se viu tanta deformidade de caráter. É triste, né? Essa realidade. Parece que os rios de águas vivas, eles estão comprometidos. Eles já não encontram canais tão disponíveis para poder adentrar e manifestar e realmente se derramar. Temos vivido uma situação onde nós encontramos uma igreja corrompida, uma igreja viciada em excessos de seus próprios conceitos, e esses conceitos são humanos, totalmente humanos. Vivemos uma era onde o modismo tem se alastrado, as heresias têm se alastrado. Infelizmente, tem faltado manifestações genuínas do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus pela vida de vocês, porque nós já sentimos a manifestação do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, nessa noite. E é incrível porque aonde tem havido esta manifestação plena, real, muitas das vezes não está lotado de pessoas. Mas se há uma manifestação humana, se há uma manifestação de show, geralmente está lotado de pessoas procurando estar no meio da multidão para se esconder. Talvez o pastor Paulo, os pastores e líderes que aqui estiverem, vão até tampar os ouvidos agora para ouvir essa triste realidade. A verdade é que estamos deixando a direção do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo influenciados por uma nova onda na igreja. Uma onda de modernismo, uma onda do fast food, uma onda do imediato. Eu quero agora. Se o Senhor não me der minha bênção, eu vou ficar de pirraça, eu vou brigar com Deus. Sabe aquela situação que muitas das vezes você quer determinar o tempo de Deus? É só eu que vivo isso? Porque Deus, deixa eu te falar, você tem até dezembro, tá? Para me responder aquela prece que eu fiz, aquela oração que eu fiz, aquele pedido que eu te dei. Porque se até dezembro você não me responder, em janeiro eu vou pro mundo. Aí você fica igual o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Porque, meu irmão, o mundo não nos cabe. O Senhor te fez, te escolheu para ser manifestação plena do Espírito Santo dele. O mundo não te cabe. O mundo não te cabe. É interessante que em meio a tantas situações, vivemos crises existencial, crises ministeriais, crises espirituais, crises até mesmo intelectuais. E muitas das vezes nós queremos trazer a responsabilidade de tudo de ruim das nossas vidas ao pastor Paulo. A culpa é do pastor Paulo, a culpa é da esposa dele. Aqui é diferente? Esqueci de comentar, eu também faço parte de uma lagoinha, Lagoinha São Geraldo, amém? Então você tá bem, Paulo, que aqui ninguém tá te culpando, hein? E lá em São Geraldo, a culpa é do pastor Emerson. Nós somos uma só carne, né? Estamos juntos. O que acontece? É muito mais fácil justificar o seu pecado, a sua falta de caráter, a sua falta de vergonha na cara, dizendo que a culpa é da igreja, é do líder. Falando que a igreja
te decepcionou. O mundo vive te decepcionando e você não larga ele. Que é isso? Ah, papai! É interessante que nós temos vivido, principalmente neste ano, vivemos aqui em BH, vivemos lá nos Estados Unidos, uma situação imensa de participação dos evangélicos na política, ok? A igreja está se voltando para o social, amém? Que muitas das vezes, tanto a área política social criticava a igreja, dizia que a igreja era alienada, dizia que a igreja não se posicionava, dizia que não havia uma expressão exata da igreja com relação à política, ok? Isso mudou e tem mudado, não é isso? Houve agora, né, um considerável crescimento de influências evangélicas na política, no social, não é isso? Queremos agradecer a Deus porque Ele tem levantado verdadeiramente homens e mulheres que são vocacionados para representar a igreja nos mais âmbitos cargos da sociedade, amém? Mas algo que eu quero te chamar a atenção: não podemos ter uma mente conformada. Se você abrir a tua palavra, não precisa abrir, que está escrito: não vos conformeis com este século, mas transformai-o a partir da renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu te convido a ser um inconformado, uma inconformada com todos os modismos, com todas as mentiras, com todos os achismos, com toda a falta de volta para a essência da palavra de Deus que nós temos vivido, e deixar verdadeiramente ser uma influência do Espírito Santo nesta geração. Para que você seja uma influência, você tem que ser um canal de Deus. Os rios de Deus têm que fluir através da sua vida. O rio de Deus tem que fluir através do seu pensamento, através da sua maneira de falar, através da sua maneira de agir, através da sua maneira de olhar. Consegue entender isso, igreja? Para que haja verdadeiramente essa influência do Espírito Santo de Deus, nós como igreja de Cristo temos que nos posicionar como inconformados, como homens e mulheres que não se deixam ser influenciado pelas mentiras do inferno. É muito lindo ver o mover de Deus. Quantas vezes você vem numa conferência ou até mesmo nas celebrações, né, do dia a dia, e você recebe tanto de Deus, o óleo desce sobre a sua cabeça, a manifestação do Espírito Santo te enche, transporta. Mas é lamentável o que nós temos vivido lá em São Geraldo, viu, pastor Paulo? Homens e mulheres que são usados por Deus mal saem deste lugar, desta atmosfera agradável, tão gloriosa da presença do Espírito Santo de Deus, e muitas das vezes maltrata o seu esposo, ou a esposa que maltrata o esposo, e o esposo que maltrata a esposa, não espera nem chegar em casa. Aí eu te pergunto: o vaso está rachado, o óleo está descendo de onde não é para descer. Muitas das vezes, mal chegou em casa, já está metendo a mão no ouvido do filho ou da filha, gritando, falando palavrão. Lá em São Geraldo acontece isso. Glória a Deus que aqui não, né, pastor Paulo? Eita glória! E aí, meu irmão e minha irmã, muitas das vezes nós como igreja de Cristo temos deixado de buscar ajuda
do Espírito Santo de Deus, que é o único que é capaz de nos guiar rumo à verdadeira participação que Ele quer, tanto na sociedade, quanto na igreja, quanto na política, em todas as atmosferas que nós venhamos a viver. E é interessante que quando nós olhamos a igreja de Atos, a igreja primitiva, ela impactou a sociedade. Ela fez diferença. Eles não viviam somente um discurso de ideologias. Eles não viviam somente por um momento, mas eles tinham verdadeiramente a inflamação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Era no local de trabalho, eles faziam diferença. Sabe, aquela situação de um chefe, um líder chato que pega no pé. Aí você tem a consciência de que sua luta não é contra carne e sangue, mas que nós temos uma luta que é espiritual. Por isso nós usamos as armas também espirituais. Amém, igreja? A igreja de Atos conseguiu trazer um impacto fulminante naquela geração. Eles entendiam o que é verdadeiramente ser inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar nessa noite a fazer jus a tudo que já foi ministrado aqui desde o início, desde a oração, desde o momento do louvor. Nós começamos a cantar mais de ti e menos de mim, não é isso? Nós começamos a verdadeiramente nos esvaziar, para que o Espírito Santo nos enchesse. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Ele está aqui, Ele está quebrando sofismas na sua vida, quebrando sofismas na sua mente. Ele quer trazer cura plena. Ele quer fazer diferença na sua vida, não só hoje, dia 25 de novembro, mas todos os dias da tua vida. A igreja de Atos entendia que o passado não pertencia a eles, o amanhã pertence a Deus, mas eles viviam cada dia na intensidade, buscando mais e mais do Espírito Santo de Deus na vida deles. Eles buscavam uma verdadeira vida com Deus. Havia relacionamento verdadeiro. Fala pro irmão que está do seu lado: meu irmão. Nossa, vocês não jantaram não? Também não. Mas fala pro seu irmão com força e com vontade: meu irmão, essa noite se deixa ser inflamado pelo poder do Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia! Nós vamos passear um pouquinho na palavra de Deus. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 4, verso 13. Atos, capítulo 4, verso 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Algo que marcou a igreja de Atos, algo que fez diferença, é o fato de saber que aqueles homens verdadeiramente andaram com Jesus. Eles foram discipulados por Jesus. Isso quer dizer que tanto Pedro e João, eles tinham as marcas de Cristo.
eles tinham o reflexo de Cristo na vida deles. Paulo escreveu: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. João, Pedro, os apóstolos, eles tinham essas marcas. Eu te pergunto nessa noite: você tem tido as marcas de Cristo Jesus na sua vida? Qual é a obra que tem manifestado na sua vida? É a obra do Espírito Santo de Deus que produz o fruto do Espírito? Ou é a obra da carne? O que marcou a igreja de Atos foi que as pessoas reconheciam que aqueles homens haviam estado com Jesus. E agora, a partir do Pentecoste, a partir do tudo novo, a partir da descida do Espírito Santo, eles contavam com a presença dele, que outorgava poder sobre eles, para que eles brilhassem em meio às trevas. Eu te pergunto nessa noite: você tem brilhado em meio às trevas? Para ser inflamado pelo poder do Espírito Santo de Deus. As obras da carne não podem sobrepor na sua vida, na minha vida. No livro de Gálatas nós temos escrito as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, discórdias, facções, bebedice, glutonarias, inveja, ciúmes, porfias, ira, coisas semelhantes a essas. E Paulo escreveu: a respeito do qual eu vos advirto, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Como que é o seu relacionamento com Deus no seu trabalho? O Espírito Santo também tem fluído na sua vida? Naquele momento que você está sozinho, que ninguém está vendo nada, você tem manifestado o Espírito Santo de Deus com as suas atitudes no seu trabalho? Você tem manifestado o Espírito Santo de Deus na sua casa, com a sua esposa, com seu cônjuge, com seus filhos, com os seus pais? Como que tem sido essa manifestação? Para verdadeiramente fazermos diferença da maneira que o Senhor Jesus quer nos dias atuais, é necessário deixar morrer essa natureza carnal. Nós somos guiados por 3 tipos de homem. Existe o homem natural, existe o homem carnal, existe o homem espiritual. Carne e espírito se conflitam entre eles, ok? O que você tem alimentado? Você tem alimentado o seu homem carnal ou o seu homem espiritual? Quais têm sido as suas atitudes quando você não está à frente, louvando, adorando, dançando? Quando você não está na célula? Quando você não está ministrando? Como que tem sido a sua vida? Nós temos, igreja, através do poder do Espírito Santo, um poder muito grande de influenciar gerações, de influenciar aonde está sendo dominado pelo pecado, de influenciar aonde só existe morte, aonde só existe tristeza, aonde só existe angústia. Mas eu te pergunto: você tem se deixado influenciar? Ou aquela canção que nós cantamos aqui, ela bateu no teto e voltou? Mais de ti, menos de mim. Que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça e eu me constranja. Não é isso? Com a glória dele. Glória do Senhor tem sido manifestada na sua vida? A glória do Senhor tem manifestado na sua vida, no seu dia a dia? Nas suas atitudes? Na sua maneira de falar? Ah, papai! Como que nós temos pecado na língua?
Tiago escreveu: se nós não conseguirmos colocar freio na nossa língua, nós seremos varões imperfeitos. E aí eu te pergunto, o Espírito Santo de Deus vai manifestar? Nós temos orado, jejuado, feito tantas campanhas para que a sociedade, para que o bairro de Jatobá se converta ao senhorio de Jesus Cristo, amém? Amém? Nós temos sido capazes de manifestar o Espírito Santo nas nossas vidas, para que essas vidas verdadeiramente venham se render ao senhorio de Cristo? Será que estamos fazendo isso? Estudando a igreja primitiva, a igreja de Atos, nós vamos encontrar 5 características que a igreja primitiva teve, e essas características foram responsáveis pelo resultado de verdadeiramente eles imprimirem o caráter de Cristo, deles serem uma igreja relevante, de serem uma igreja que impactou, que fez diferença, que é onde havia manifestação plena do Espírito Santo de Deus, amém? Você quer ser essa igreja? Nós queremos ser essa igreja. O Atos não acabou, nós continuamos a escrever um livro de Atos, amém? Mas vamos escrever com a essência de Deus, amém, igreja? Abra comigo então no livro de Atos, capítulo 5, versículo 11 e 12. Uma das primeiras características que nós encontramos na igreja primitiva de Atos, e que foi relevante para verdadeiramente mostrar o caráter de Cristo naquela igreja, é que era uma igreja unida, era uma igreja que havia unidade de corpo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 5, versículo 11 e 12. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Havia unidade, igreja, para que nós venhamos a verdadeiramente ser inflamadores do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser unidos. Unidade está relacionado à humildade. Quando a igreja é unida, é porque os que fazem parte deste corpo entende que não é melhor do que o outro, entende que não é superior ao outro, entende que eu devo amar o outro como a mim mesmo, amém? Nós vivemos hoje em uma época em que o amor está se esfriando, mas eu posso te afirmar, a igreja de Cristo, ela propaga o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor está em Cristo Jesus, amém? E este amor, ele é manifesto através das nossas atitudes, atitude de compaixão, atitude de amar o próximo mesmo, de se importar. A igreja se importava, havia comunhão no repartir do pão, havia comunhão não só numa estrutura de alvenaria. Algo que eu falo sempre em São Geraldo, através do Espírito Santo de Deus: igreja não é feita de tijolos, igreja é feita de gente como nós, feita de pessoas. Igreja sou eu, é você. Nós somos igreja de Cristo, nós somos as cartas vivas do Pai, amém? Você tem sido carta viva do Pai? Você tem manifestado o amor de Deus na maneira de olhar, na maneira de falar,
Você tem se preocupado com o próximo, mas no sentido de preocupar mesmo e de não ficar falando mal? Porque falar mal, gente, já basta o desgraçado diabo. E aquele ali, o tempo todo, ele está armando contra as nossas vidas. A palavra de Deus nos afirma: ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. E quando há o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, a vida e não a morte, a paz e não a guerra. A igreja de Atos era uma igreja unida. Que ele cresça, que eu diminua, ele apareça. Isso tem que ser não somente cantado. Chega de cantar mentiras, igreja. Se nós observarmos bem, as letras dos louvores que nós cantamos são orações. E você não pode mentir. Talvez você canta, né, mais dele, menos de mim, mas o seu eu tem dominado, o orgulho tem dominado a sua vida. Nessa noite o Senhor Jesus diz: humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e Ele no tempo certo te exaltará. Ele quem te exalta, Ele quem te justifica. A palavra de Deus nos afirma: justiça e juízo é as bases do trono dele. Deixa de querer fazer justiça com as suas mãos. Deixa de querer fazer as coisas do seu jeito. Deixa que o Espírito Santo de Deus conduza da melhor maneira. Amém, igreja? Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Abra comigo a tua Bíblia agora. Atos 14, versículo 8 a 10. Atos 14. Atos 14, versículo de 8 a 10. A segunda característica que nós vamos encontrar na igreja primitiva é que era uma igreja, homens e mulheres de fé. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Atos capítulo 14, versículo 8 a 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. Ele soltou e andava. A igreja primitiva era a igreja que manifestava o poder do Espírito Santo de Deus, e eles ministravam a cura, e havia cura, havia libertação, havia restauração. E nós clamamos nos dias atuais para que nós venhamos a voltar a essa essência, a essência da igreja, uma igreja que verdadeiramente se volta para a palavra de Deus. Uma igreja que não vive de modismo, mas que queira verdadeiramente apregoar o ano aceitável do Senhor, apregoar a palavra da verdade. Pois aqui está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade é quem vos libertará. É a verdade que transforma o homem, é a verdade da palavra de Deus. Por isso, meu irmão, nós precisamos nos relacionar com Ele. Precisamos ter intimidade com Ele. E quantas vezes estamos vivendo uma vida de máscaras, vivendo uma vida mentirosa. O Espírito Santo de Deus está aqui, e é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo, e Ele vai trabalhar nos nossos corações para que nós venhamos a nos arrepender de toda obra da carne, de toda situação que impede o agir do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Oh, glória a Deus, aleluia. A terceira característica da igreja de Atos
do qual eles eram inflamados pelo poder de Deus, é que era uma igreja que orava. Quantas vezes hoje, talvez aqui não seja assim, né, pastor Paulo, mas em São Geraldo, quando temos reuniões de oração, podemos contar no dedo as pessoas que vão. A igreja perdeu a essência de que verdadeiramente ela deve se pautar da palavra de Deus. A palavra de Deus nos afirma que ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E Josué, ele escreveu: não cesses de falar do livro desta lei, antes tenha o cuidado de meditar nele dia e noite, para fazeres tudo o que nele está escrito. Muitas das vezes nós sabemos a verdade, nós falamos a verdade, mas nós não vivemos a verdade. Uma igreja inflamada pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela vive a verdade. Eu não sei se você sabe, mas com certeza sabe: a mentira tem pai. A mentira tem pai. E o pai da mentira chama-se diabo, Satanás e seus demônios. Não existe diferença de tamanho de pecado. Uma mentirinha é pecado, uma mentirona é pecado. Ah, mas Cassinha, você não sabe o que eu vivo, entendeu? A vida toda eu fui o espertalhão, a espertalhona, entendeu? E sabe como é que é, né? Nossa cultura tem que dar um jeitinho brasileiro. Ô meu irmão, minha irmã, deixa eu falar com você. Se você se acostumar, se amoldar ao padrão deste nível brasileiro, você vai pro inferno brasileiro também. Lá é bem tropical, queima muito, viu? Então, muda de vida. Ou você entende que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passou disso provém do maligno. Nós temos que ser homens e mulheres de palavra. A igreja de Atos era uma igreja que fazia diferença, porque os cristãos lá tinham palavra, honrava pela sua palavra. Amém, igreja? Olha o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 31. Nós vamos falar sobre a terceira característica: viviam em oração. Amém, igreja? Viviam em oração. Atos capítulo 4, versículo 31. Orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oh, glória! Meu irmão, tem que ter oração. A oração é a nossa respiração espiritual. Crente que não ora está morrendo, está infartando. Daqui a pouco vai ter um ziquezira aí, ó, e foi-se. E foi-se. Meu irmão, a sua respiração espiritual é oração. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, orai sem cessar. Ah, Cassinha, mas sabe como é que é? É tipo assim, eu já orei, já pedi, está pedido, está falado, mas está escrito na palavra do Senhor: orai sem cessar. As nossas orações, elas sobem como um cheiro suave até o trono do Pai. Os anjos se encarregam de buscar as nossas orações, colocá-las numa taça e apresentar diante do Cordeiro Santo de Deus. E Ele ouve as nossas orações. A palavra de Deus nos afirma:
buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus, Ele olha a sinceridade do nosso coração. Os homens aqui fora olham nós por fora, não é isso? Olha se você está bem vestido, se você está bonito, se você está cheiroso, se você está ou não está. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele olha o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E muitas das vezes nós não sabemos orar como convém. Em Romanos 8 está escrito: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por você, Ele intercede por você, e Ele já declarou a palavra de vitória sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério. Ele é o grande eu sou. Aleluia! Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória seja dada sempre ao nosso Deus. Amém? A quarta característica da igreja primitiva, de uma igreja que era inflamada pelo poder do Espírito Santo, eles eram comprometidos com a pregação da palavra de Deus. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 10. No capítulo 10, versículo 43 e 44. Estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. É necessário ouvir a palavra de Deus, a palavra da verdade, a palavra que traz vida, a palavra que nos confronta, a palavra que nos molda, conforme o Espírito Santo de Deus nos quer moldar. Você quer ser moldado pelo Espírito Santo de Deus? Você quer ser encontrado como vaso de honra? Ouça a palavra de Deus. Seja uma igreja que realmente busca na palavra de Deus tudo para a sua vida. Não é algumas coisas. Muitas das vezes a gente quer ditar as regras e as normas para Deus, mas o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele está trabalhando no meu e no seu coração. Ele está trazendo a palavra revelada, a palavra que traz libertação. Amém, igreja? A quinta característica de uma igreja inflamada pelo poder do Espírito Santo de Deus está escrito em Atos, no capítulo 13, no versículo 2 e 4. Capítulo 13, versículo 2 ao 4. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Oh, glória a Deus, aleluia! E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Saulência e dali navegaram para Chipre. A quinta característica: eles não faziam nada sem antes ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Era uma igreja que dependia do Espírito Santo de Deus. A nossa dependência tem que estar nele. Talvez você já tenha declarado a sua independência, né?
E eu te falo uma coisa: se você está independente do Espírito Santo, eu estou declarando a sua morte. Ah, papai! Temos que depender dele em tudo. 99% de obediência não é igual a 100% de obediência. Ou obedecemos ele em tudo que está escrito aqui, ou nós não seremos bem-sucedidos naquilo que nós precisamos. Consegue entender isso, igreja? Amém? Oh, glória! Vamos voltar nas 5 características. A primeira característica: a igreja era unida. Eita, glória a Deus! A segunda característica: eram homens e mulheres de fé. Eita, glória! Terceira característica: a igreja vivia em oração. Quarta característica: eram comprometidos com a palavra de Deus. Aleluia! E a quinta característica: isso, eles não faziam nada antes de ouvir a voz do Espírito de Deus. A palavra de Deus nos afirma no livro do profeta Joel: acontecerá depois disso que derramarei o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Oh, glória! Quando a igreja escolhe ser influenciada pelo poder do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é derramado e nossos filhos e filhas profetizam, os velhos voltam a sonhar e os novos, eles voltam a profetizar. Amém, igreja? Nós lemos que se nós cremos nele, do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Consegue entender que nós precisamos dessas características para que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus flua em nós? Amém, igreja? Para que essas águas possam fluir do nosso interior, transbordando até os nossos corações, trazendo alegria nas nossas vidas. E é interessante que quando o Espírito Santo de Deus reina nas nossas vidas, não há mais lugar para as obras da carne. Amém, igreja? Mas tem lugar para o fruto do Espírito. Eita, glória a Deus! E em Gálatas 5:22 está escrito: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão. Contra essas coisas não há lei. Eu te pergunto nessa noite: você quer ser influenciado pelo poder do Espírito Santo de Deus, ou você quer ser influenciado pelas obras da carne? A escolha é sua. A escolha é sua. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está agindo de maneira sobrenatural no nosso meio. Eu quero te convidar a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós clamamos, ó Deus, pelo sobrenatural do Senhor nessa noite. Nós clamamos, ó Deus, a tua intervenção em cada coração nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, quebra todas as cadeias, quebra todos os grilhões, quebra todas as barreiras, que verdadeiramente nós possamos querer mais de Ti e menos de nós, menos de nós. Nós queremos verdadeiramente, Deus, nos render a Ti. Nós queremos, ó Deus, nos humilhar. Nós queremos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. Espírito Santo de Deus, inclina os nossos corações à verdadeira adoração.
que nós somos inconformados, nós não aceitamos a nos vender, a nos submeter ao senhorio de Satanás e seus demônios. Por isso, em nome de Jesus, que haja arrependimento nessa hora, haja arrependimento nessa hora, haja arrependimento genuíno. A tua palavra nos afirma: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Perdoa, Deus, os nossos pecados, mas nós queremos dar nome aos nossos pecados: pecado da inveja, pecado da maledicência. Quantas vezes, ó Deus, nós temos aberto os nossos lábios para falar mal dos nossos irmãos, para falar mal da liderança, para falar mal da tua igreja, não sabendo nós, ó Deus, que nós somos a expressão viva da tua igreja. Mais de ti, Deus, menos de nós. Mais de ti, Deus, menos de nós. Quebra, Deus, todo orgulho, quebra toda soberba, quebra toda altivez, toda autossuficiência, toda independência seja quebrada da nossa vida, porque nós queremos vida e não morte. Nós dependemos é do Senhor, nós dependemos é do Senhor, ó Pai. Oh Deus, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo, venha sobre as nossas vidas nessa hora. Quebra todo sofisma, quebra toda fortaleza, quebra toda mentira. Quantas vezes estamos vivendo uma vida de mentira, de engano, uma vida de máscaras, mas essa noite nós nos arrependemos. Oh Deus, nós nos arrependemos. Oh Deus, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E você que está com dificuldade de se ver livre desse peso, deste pecado, eu te convido a vir até aqui à frente. Nós queremos orar com você. Como igreja de Cristo, nós queremos ministrar sobre a sua vida, porque nós declaramos que maior é o Senhor na sua vida. O pecado, ele não pode ter domínio sobre a sua vida. O pecado não terá domínio sobre as nossas vidas. Oh Deus, cresça